Pronto, pessoal. A gente está gravando aqui agora. Vamos lá. Olha só. Na aula passada, na semana passada, nós começamos aí a falar sobre impactos ambientais. Sobre impactos ambientais. Então, a gente falou, assim, de uma forma assim, muito ampla sobre a questão ambiental, sobre a responsabilidade ambiental, ou seja, a influência que nós acabamos exercendo sobre o meio, sendo nós participantes desse meio. Inclusive, eu falei sobre a importância de estar se pesquisando aí sobre essa temática, inclusive porque ela é um eixo transversal. A gente pode trabalhar em português, em matemática, em química, física, biologia, em todas as disciplinas, de um modo geral, explorando aspectos diferentes de uma mesma temática, ok? Então você pega, inclusive, até dentro da filosofia, a gente tem áreas bem interessantes que estão surgindo, assim, na verdade não surgindo agora, mas ganhando mais força nos últimos anos, descontando esses anos aí do governo atual. Mas a gente tem aí, nos últimos anos, essa questão da ecologia profunda, da ecologia humana, o saber ambiental, a educação ambiental, ela ganhou muita força nos últimos 10, 20 anos. Tá? Então, a gente pode dizer que esse contexto é um contexto muito rico em informações. Tá? Infelizmente, a gente não vê nas cidades pessoas especializadas nessa área para poder estar assumindo pastas como meio ambiente, a pasta do meio ambiente. Aí, quando você vai ver, é uma pessoa que não sabe nem falar corretamente, não discriminando a pessoa que seja leiga, seja analfabeta, tal. Enfim, mas para assumir qualquer pasta, né, política, para se exercer política, é necessário um esclarecimento mínimo sobre o tema que você vai gerenciar, né, sobre a área que você vai gerenciar. Eu vejo dessa forma. Então, o meio ambiente, apesar de ser uma área de extrema importância, uma área que deveria ser primazia, né, deveria ser tratada com a sua devida importância, é um tema que muitas vezes é deixado de lado, às vezes nem é considerado. É um tema complicado assim em vários aspectos, por conta da incompetência governamental mesmo. Mas, enfim, a gente estava conversando sobre a questão dos impactos ambientais, né? Depois que a gente falou nas aulas anteriores a esse capítulo, a gente falou sobre ciclos biogeoquímicos, né? E a gente entra aqui para impactos ambientais. É um tema que é muito explorado, como já falei. Todo ano, todos os vestibulares, você vai ver questões sobre impacto ambiental. Ah, professor, será que esse ano vai ter? Provavelmente vai ter, mesmo tendo o Enem tendo uma pegada, aliás, mesmo o governo tendo uma pegada, enfim, em descompasso com o que a gente está falando aqui, mas a gente provavelmente vai ter ainda uma questão ou outra falando sobre isso, porque o núcleo do Enem ele não mudou. O núcleo em relação ao currículo. O currículo ele não muda e impacto ambiental faz parte desse currículo. E todos os anos a gente observa que tem uma questão, pelo menos, sobre esse tema, principalmente porque é um tema transversal. Então, não é uma questão de biologia apenas, é uma questão de biologia, sociologia, de história, de geografia, tudo numa questão só. Tá? Então, a gente pode considerar que certamente vai estar sendo abordada ainda essa temática. Outra coisa que a gente colocou é que, nesse contexto, a gente fala muito sobre poluição. A gente fala sobre poluição atmosférica, poluição da água, poluição do solo, poluição radioativa, poluição sonora, poluição, enfim, fala sobre diminuição da biodiversidade, introdução de espécies exóticas. Tudo isso é relativo ao contexto, é relacionado ao contexto de impacto ambiental. Então, na última aula, a gente falou principalmente sobre aqui poluição atmosférica. Tá? A gente falou aqui sobre tipos de poluição, né?
sobre os poluentes, na verdade, e a gente falou sobre poluição atmosférica. Daí eu destaquei para vocês uma informação sobre aquecimento global. Tá? A gente falou sobre aquecimento global. De que forma? O aquecimento global, pessoal, é o entendimento de que o planeta ele está aumentando sua temperatura média, tá? E esse aumento da temperatura ele é provocado ou pelo menos influenciado diretamente pelo ser humano, pela atividade humana. Ou seja, através de indústrias, através de carros, através de veículos no geral, né? Através da pecuária, através de desmatamento, nós influenciamos diretamente no aquecimento global. E eu falei para vocês na aula passada que nós temos o aquecimento global como uma discussão, não é um ponto fechado. Por quê? Porque nós vamos ter um lado da galera, um lado da ciência, falando que o aquecimento global ele tem sim influência direta da sociedade humana, né? Através da emissão de poluentes, e esses poluentes são derivados de carbono, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, enfim. E do outro lado, você vai ter um conjunto de pesquisadores falando que o aquecimento global, como é colocado, ele não existe. O que existe é o aumento da temperatura gradual, exponencial, né? Porque nós estamos vindo de um período de decréscimo da temperatura. Nós estamos vindo aí do último período de transição geotérmica, vamos dizer assim. Foi um período de declínio, a temperatura baixou, a gente tem ali as eras glaciais, né, acontecendo, né? Quando acontece isso, você tem um período de declínio da temperatura e agora a gente está no período de ascensão de temperatura. E independentemente isso segundo uma linha de raciocínio, independentemente da nossa influência sobre o meio, nós não conseguimos alterar o clima do mundo. Inclusive, tem pesquisador que vai colocar que é muita prepotência você achar que o ser humano vai alterar o clima do mundo inteiro. O clima do mundo a gente não altera. Nós alteramos o clima, o microclima, o clima local e com limitações, segundo algumas linhas de raciocínio. Por que isso? Porque a maior parte do planeta, a maior parte da superfície do planeta é formada por água. E os oceanos, esses sim influenciam a temperatura do mundo. Ok? O aumento, a diminuição da temperatura, do nível do mar é influenciado pela movimentação de placas tectônicas, né? As florestas, elas são formadas graças às correntes oceânicas que permitem que haja chuva. Por exemplo, onde tem a floresta amazônica, há chuva lá por conta da corrente oceânica que permite que traga as nuvens para aquela região e haja precipitação naquela região. Não é o contrário. Não tem floresta, não tem chuva porque tem floresta. E sim, tem floresta porque existe chuva. E a chuva está lá por conta das correntes oceânicas. Tá? Existem outros aspectos, mas o principal deles é a corrente oceânica. E tudo é gerenciado pelo Sol. O Sol, ele é a nossa grande bateria, a nossa grande usina geradora de energia para aquecer o planeta, inclusive para influenciar na formação de eventos magmáticos, eventos hidrológicos, no caso de tempestades, né, nevascas e tudo mais. O Sol que está por trás disso tudo, inclusive para influenciar nas correntes oceânicas. Então, é esse o outro lado da moeda, é esse o outro lado, o outro raciocínio, o outro entendimento sobre o assunto. Tá? Estou colocando para ficar claro, de repente você encontra alguém falando sobre um aspecto ou outro aspecto e você conseguir conversar. Entendendo-se o seguinte, entender que o aquecimento global ele não é provocado
e nem é influenciado diretamente pelo ser humano, não quer dizer que a, a nossa vida ela vai ser regida, a partir de então, pelo descompromisso com o meio ambiente. Não, isso não faz sentido, tá? Para que a gente possa entender melhor, eu vou fazer o que eu fiz no primeiro ano, que eles estão vendo a mesma coisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Tem um professor da USP chamado Ricardo Felício. Estou compartilhando aqui com vocês a minha tela. Ricardo Felício. Que ele é um professor da USP, professor de climatologia, e ele fala sobre essa discussão, que é a discussão sobre o aquecimento global. Esse daqui tem pouca visualização, porque é só um pedaço do assunto, tá? Um recorte da entrevista. Mas a entrevista ela é grande, ela tem 20 minutos. Vou colocar aqui um pedacinho só que tem 9 minutos, tá? Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Eu não sei se o boi prefere dormir na sombra. Eu vou começar com o Ricardo Felício. Venha para cá. Você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda específica? Climatologia, é isso? Climatologia antártica. Do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade. Mas o resto também. Sim, não tem como você falar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes. O que você acha das teorias que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então, ela não carece de prova científica. Então, esse que é o pior. Você tá... Não carece? Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade, são 3 mil anos que a gente vai ver disso. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas, se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. No Senado romano se fariam ou não os aquedutos, porque ia mudar o clima, e por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, onde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, né? No aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram as últimas árvores, que acabou a floresta, e a civilização também começou a cair, né? A entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. 3/4... Local, mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo, né? Assim, não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas peraí, raciocínio circular, né? Agora, como é que... Quer dizer que não está... A água não... O gelo não está derretendo lá? O gelo derrete e congela de novo. Né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano? Não, o nível do mar continua tem esse papo. Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, para nós, você tem uma temperatura na Terra assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevada. Sim, mas a medição do nível do mar
Está subindo? Não, ele tem Como é pequenas que... variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí, os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos. Né? Esse é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos para o efeito estufa. Como é O que é? efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história. Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim, com os aquecimentistas, que são os que trabalham do lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? Qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei, são 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. Uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente, teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece isso. Os registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus. Se o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100, isso é piada? Isso é uma piada. A influência do desmatamento no clima global. Não existe. Infelizmente. Não existe. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem... A Amazônia, então, não é o pulmão? Não, tem que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não é nem a pleura, nada? Não, são os oceanos. E não tem influência, o desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Então, mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para se destruir. Aliás, eu acho que não é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela está plantada embaixo, quer dizer, embaixo d'água. Né? São 6 mil quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero. Federico queria te fazer uma pergunta. Ele falou do nível do mar e percebe-se, não na orla toda, mas em alguns pedaços da orla, que o mar está acabando. Para quem mora na beira do mar, acabou, não mora mais. Né? As avenidas não existem mais. Não é que eles não existem e depois voltam. O mar pegou e acabou. Então, diminuiu-se a orla. Né? Está se chegando, parece que a orla do Brasil está vindo para cá. Qual é o... Não, isso é um fenômeno que já é estudado pela geomorfologia já há muito tempo, chamado então, agradação e degradação. Então, a gente fala assim, a gente usa a palavra degradação, achando, estamos destruindo o planeta. Não, o próprio planeta se
se mexe, ele vai mudando as suas formas. Então, o mar também faz os seus processos de agradação, formar praias, e degradação, ele também desfaz as praias. Isso é um processo natural também. Bom, eu acho que a gente vai dormir ou mais tranquilo ou mais preocupado depois da conversa aqui com o Ricardo Augusto Felício. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês aqui também. E daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, aí é isso. A gente tem uma linha de entendimento que é necessário que a gente compreenda para poder discutir também. Então, é lógico que a gente precisa compreender... Deixa eu só mudar isso aqui, ó. É lógico que a gente precisa compreender a ideia como um todo. A gente não vai ficar de forma isolada, achando que de repente o ser humano ele não tem essa influência no clima global, de repente ele vai perder sua responsabilidade ambiental. São coisas diferentes, tá? A responsabilidade ambiental, ela vai sempre existir. Nós somos mantenedores, nós somos os mordomos desse planeta, tá? Recai sobre nós toda a responsabilidade em relação à sua manutenção, ou seja, poluição atmosférica vai continuar sendo poluição atmosférica, ou poluição do solo, enfim, outras variáveis de poluição. Nós vamos ter aqui, dentro do que a gente conhece como poluição atmosférica, eliminação de óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, falei, dióxido de carbono, metano, tá? Que são poluentes atmosféricos. Parte desses poluentes, quando se concentram em grande quantidade na atmosfera, eles podem gerar algumas consequências, como é o exemplo da chuva ácida, né? Que é quando você tem uma quantidade de carbono maior do que o normal na água, e esse material deixa a água ácida, né? Acidifica a água, a concentração maior de carbono, fazendo com que você tenha prejuízos, às vezes prejuízos agrícolas, prejuízos na deformação de monumentos urbanos, né? Enfim. A gente pode pensar o seguinte, que existem alguns fenômenos que são o reflexo dessa influência local que existe do ser humano em relação ao meio. Um dos exemplos que a gente pode considerar aqui é o que a gente chama de ilha de calor. Quando a gente, se você for a João Pessoa, você vai ver que a orla, ela possui uma gradação em relação à altura dos prédios. Você vai ter prédios mais baixos, até três andares, né? Logo na orla. A rua de trás, 4 andares. A outra rua, 5 andares, até você chegar numa região mais afastada da orla, onde você vai ter prédios ali de 50, 60 andares. Isso significa dizer que essa preocupação em João Pessoa permite que o fluxo de ar ele consiga circular na cidade, fazendo com que o centro ele não se torne uma ilha de calor. Ou seja, a gente não tenha uma temperatura muito mais alta do que na orla. Quando você vai para outras cidades, como é o caso de Recife, né? Você vai ter na orla mesmo, você tem prédios gigantescos. Isso impede que o ar circule para a região mais central da cidade e você tem prejuízos em relação ao ressecamento do ar, né? Falta de umidade do ar, baixa umidade do ar e outros problemas em relação à temperatura. Tá? É o que a gente vê em Balneário Camboriú, né? Você vai para Santos, tal, aquela região. Você vai ter problema grave, porque você tem prédio de 80 andares na orla e o ar não circula bem para o centro e você tem 2 horas da tarde, já está tudo sombra na orla e o pessoal já não tem o mesmo tipo de saúde como a gente tem aqui, né, em João Pessoa. O sol é saúde, né?
o sol permite que a gente tenha saúde. O excesso dele que causa prejuízos, né? Então, a gente precisa entender isso daí também. A gente vai ter fenômenos relacionados com... A gente pode dizer que é um tipo de impacto ambiental, que é a falta de circulação, o aumento da temperatura em alguns lugares da cidade, que é o que a gente chama de ilha de calor, graças a, muitas vezes, tudo está petrificado, né? O asfalto, prédio e tal, impede que você tenha o vapor de água, ele fluindo a partir do solo. A gente não tem isso, porque está tudo isolado, o solo está isolado, né, com asfalto, e você não tem o ar vindo lá da orla, chegando lá no centro da cidade. Tá? Isso é um problema. O outro problema que a gente vai encontrar, além além desse que a gente está falando aqui, da ilha de calor, é a inversão térmica, que é justamente quando você tem... O correto é a gente ter massa de ar fria em cima. Aliás, massa de ar fria embaixo, massa de ar quente em cima. É o correto a gente ter. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, é o que a gente tem aqui. Normalmente, a gente tem que ter isso daqui, ó. Dispersão dos poluentes, normal, aqui, e você tem o ar frio em cima. Tá? O ar quente aqui embaixo. Acho que falou o contrário, foi? O ar frio em cima, o ar quente embaixo. Por que o ar quente está embaixo? A tendência é que esse ar suba, né? Mas ele está embaixo porque é de onde está partindo aqui os poluentes. Beleza. Só que, quando você tem um ar quente e o ar frio em cima, a gente vai ter prejuízos porque a gente vai ter acúmulo de poluente nessa região mais baixa e vai causar o acúmulo de partículas gasosas, né, com poluentes, né, que é o que a gente vê em Hong Kong, Tóquio, São Paulo, Cidade do México, né, grandes poluições, ok? Outro problema que é colocado aqui dentro é em relação aos CFCs. Isso já foi superado em relação aos CFCs e à camada de ozônio. Camada de ozônio, não existe uma camada de ozônio, uma camada onde só tem ozônio naquela parte. Não. O ozônio está presente em toda a atmosfera, só que ele se concentra mais em uma faixa de altitude. E essa faixa de altitude, ela também não é contínua. Ela concentra mais ozônio numa área e depois concentra menos em outra área. E ela se remodela. Onde você tinha menos, você passa a ter mais, onde tinha mais, passa a ter menos. Ou seja, ela é dinâmica, é uma camada dinâmica. Então, há alguns anos atrás, pesquisadores observavam a camada no local onde tinha uma menor concentração, falavam, ó, a camada está desaparecendo, o ozônio está sumindo, a gente vai ter problema e tal. Só que em outras regiões observavam que tinha muito ozônio. Falavam, cara, como é que pode? O ozônio está sendo destruído? Como é que pode ter muito ozônio aqui? É justamente porque ela é uma camada dinâmica. Então, a gente não tem buracos na camada de ozônio, tá? Não tem isso, não existe isso de buraco na camada de ozônio, tá? Você pode ler aqui à vontade, que você vai ter essa informação sendo trazida nos livros mais recentes. Nos livros antigos, a gente vai ter esse problema, assim, de dizer que a camada está tendo um buraco e tudo mais. Ok? Não tem só um buraco, tem 2, tem 3 buracos. A gente passou por todos esses períodos. Ok? Desde que eu sou criança, a gente encontra isso nos livros. Tem um buraco, tem um buraco. Aí depois tem vários buracos na camada de ozônio. E depois a gente encontra a informação de que os buracos... Professor, Oi. aí no caso é tipo uma massa de ar, fica lá em cima. Isso, é uma massa de ar semelhante ao que acontece se eu pegar uma... Igual a gente tem as soluções heterogêneas, que você coloca água e óleo e não se misturam, né? Formam 2 fases. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem um ozônio se concentrando mais em uma faixa de altura, justamente por conta da pressão, que vai permitir com que aquele ar ele se concentre mais naquela temperatura, visto a sua formação molecular. A molécula do ozônio, a molécula do O3, ela
ela se concentra mais numa faixa de altura por conta daquela pressão atmosférica característica daquela faixa de altura. Então, a gente vai encontrar uma região, uma faixa de altitude, onde você tem mais concentração de ozônio, mas não quer dizer que forme uma faixa contínua, quase que sólida, que só tem ozônio naquela região. Não, a gente vai encontrar ozônios em outras faixas também. Tá? Outra coisa, essas partículas que causam a poluição aqui, os poluentes, a gente chama de smog, tá? Que é justamente essa concentração de óxido de nitrogênio, enfim, o spray de cabelo que foi utilizado, tá? Enfim, tudo vai se concentrar ali formando uma nuvem ou uma neblina fotoquímica, tá? Ó, os materiais sendo eliminados. A gente chama de smog, tá? O smog é produzido por um conjunto de complexos de reações fotoquímicas envolvendo compostos orgânicos voláteis e óxido de nitrogênio na presença de luz solar. Então, quando tem luz solar, evapora, forma aquela concentração de massa danosa ao nosso organismo, tá? Em relação à poluição da água, a gente já conversou bastante em outros períodos, eu acredito. A gente falou sobre eutrofização, inclusive, que é o quê? Você tem, você lança no solo fertilizante, agrotóxico e tal. Esse material, por lixiviação, é removido ali da superfície do solo e escorre para dentro dos corpos d'água. Açude, lagoa, lago, riacho e tal. E naquela região há uma concentração maior de gás carbônico. Essa concentração maior de gás carbônico causa a acidificação da água e causa também a possibilidade de algas se reproduzirem, a floração de algas. Essa característica, deixa eu ver se tem a foto aqui. Isso daqui, essa característica esverdeada da água é o que a gente chama de eutrofização. Tá? É uma característica da eutrofização esse acúmulo de algas. Tá? É comum a gente observar também floração vermelha, de algas vermelhas, que são as pirrófitas, que é o que a gente chama de marés vermelhas. É também um tipo de impacto ambiental. Tá? Esse aumento da concentração de nutrientes na água, né? E elas conseguem se reproduzir mais. Tá? A gente tem as marés negras também, né? Que são caracterizadas pelo derramamento de petróleo, né? Diminuindo a biodiversidade, é um impacto ambiental terrível, a diminuição da biodiversidade, né? Causando prejuízos aí catastróficos, não só em relação à biodiversidade que diminui, mas em relação também à economia, né? Enfim. Quanto à poluição do solo, a gente vai ter problemas também quanto a produtos químicos, a óleos, né? Assim como o petróleo. E a gente vai ter um problema mais grave, que é o que é causado pelos agrotóxicos, fertilizantes, que inclusive poluem os lençóis freáticos também, e a falta de saneamento básico. No Brasil, 50% do país não tem saneamento básico. Então, a gente vai ter as excretas sendo lançadas a céu aberto. Isso polui o solo e polui a água, além de também poluir o ar, graças ao metano que é eliminado. Tá? Os resíduos sólidos, se você observar direitinho, você tem aí materiais que podem ser reciclados e um percentual pequeno que não pode. Então, você tem a composição média dos recursos das excretas humanas seria mais ou menos isso. Material orgânico, 52%, papelão em papel, 28%, depois plástico em 6%, metal em 5%, vidro em 3%. Tá? Desses todos, o que mais é reciclado é o vidro, ok? No nosso país. A gente tem a reciclagem, né? Tem os 3 R's, né? Reciclar, reutilizar e reaproveitar, que é o lema aí para a gente poder repensar o nosso modelo de economia, né? Que não pensa na sustentabilidade, não pensa
nas próximas gerações utilizando o recurso que a gente tem disponível hoje, infelizmente. E a gente já tem, além desses 3 R's, a gente pôr os 5 R's, dependendo de como você vai usar os R's, a gente tem o que a gente chama de economia circular, que é justamente pensando que o recurso ele está sendo utilizado aqui, ele vai ser consumido, vai produzir, né, vai ter um produto que vai ser ofertado, o consumo desse produto, mas depois esse material volta. A gente, pensando dessa forma, a gente pensa numa economia circular, tá? Alguns outros fatores que estão relacionados com o resíduo sólido, né, com a poluição do solo, é a coleta seletiva, né, separar o lixo seco do lixo molhado, a produção de aterros sanitários. Guarabira está com um aterro que passou a funcionar esse ano, né, inclusive. Evitar que aconteça isso, né? Lixões é um problema de país de terceiro mundo que tem pouquíssimo interesse assim dos governos em resolver esse tipo de problema. A compostagem, que é algo que pode ser feito em casa. Eu tenho aqui em casa uma composteira, no sítio também tem uma composteira lá, para poder reaproveitar o material que decompor o material orgânico que foi utilizado, tá? Os aterros sanitários, você já deve ter cansado de ter visto isso, como é que funciona o aterro sanitário, né? No 6º ano, 7º ano, deve ter visto no 1º ano de novo, quando vi ecologia. Não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, mas é para evitar que o chorume, que é aquele líquido que é produzido pelo lixo, ele seja depositado no solo e atinja lençóis freáticos, enfim. Tá? O Brasil ele tem planos para remover todos os lixões, mas